Mas já vamos mergulhar aqui na parte 2 da série que eu estou trazendo aqui, que eu iniciei domingo passado, que se intitula Competição Santa versus Motivação Encorajadora. E só recordando rapidamente algumas coisas que nós compartilhamos semana passada, obviamente nós não vamos poder aprofundar em tudo que compartilhamos semana passada. Então, se você não ouviu, é importante você ouvir tudo que nós compartilhamos semana passada. Eu creio que um dos grandes segredos de um ministério de sucesso aos olhos de Deus é você saber lidar com esse espírito de competição. Se você quer ser grandemente usado por Deus para a glória dele, você tem que saber lidar com esse espírito de competição. Na realidade, não existe competição santa. É uma contradição de termos na obra de Deus. É uma contradição de termos. Em um esporte, em uma brincadeira, não é errado ter competição, né? Se as atitudes forem corretas, né? Mas muitas vezes até as atitudes, até num esporte ou numa brincadeira, podem ser erradas, né? Às vezes as pessoas eu sou naturalmente minha forma de ser, a minha esposa me conhece, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, se eu estou jogando um dominó com alguém, ou se qualquer coisa que eu faço, eu quero ganhar, né? Então, e nós que temos mais esse negócio competitivo, a gente tem que ter cuidado, porque facilmente pode pecar, até num esporte, até numa brincadeira, até num jogo de mesa, se você for carnal, se você não for amoroso, se você também não entender que aquilo é só uma brincadeira, um esporte, e na realidade o mais importante não é ganhar, o mais importante é dialogar, é se divertir e até aprender um com o outro. Mas não é errado, numa brincadeira, num esporte, ter um espírito de competição, não é errado, né? Competir, se a sua atitude for correta. Mas na obra de Deus, não é bíblico. Na obra de Deus, é pecaminoso você ter um espírito de competição. A competição santa, entre aspas, não é santa coisa nenhuma. Tá certo? Agora, ainda recordando, número 1, os resultados desastrosos do espírito de competição. Quais são alguns resultados desastrosos do espírito de competição? Primeiro, o espírito de competição promove a carnalidade. E nós vimos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões. Olha só. Entre vocês, não haja divisões, competições, antes que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Na revista atualizada, esse mesmo versículo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo e os outros apóstolos não houvessem corrigido isso logo, ainda naquela época já poderia ter começado a surgir as denominações. A denominação paulina, a denominação do Pedroca, né? Apoliana, né? E aí os que querem ser mais espirituais do que todos, né? Que falam assim, não, nós somos de Cristo. Né? Esses são os piores, porque são os mais orgulhosos, que eles
Não, nós não somos ligados a homem nenhum, é só a Cristo, né? Eles são, de longe, os mais orgulhosos. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 4, diz: irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Olha, eu vou continuar lendo esse texto, mas é muito forte esse texto, porque Paulo está mostrando que quando a pessoa ela aceita e concorda com esse espírito de competição, vou ver se eu multiplico mais rápido, mais do que ele e tudo, ele diz que isso vai te manter na carnalidade. Toda criança é carnal, mas a Bíblia espera que a criança cresça logo, e cresça logo. Agora, quando a pessoa continua tendo esse tipo de espírito de competição, ela se mantém criança espiritual, ela não cresce. É muito bonito a gente segurar um bebê de 8 meses e ter que trocar a fralda de um bebê de 8 meses. Mas se ele tiver 8 anos e ainda tem que ser segurado e tem que ser trocado a fralda, tem alguma coisa errada. Não é mesmo? E tem muito cristão aí, de vários anos, que ainda está tendo que trocar a fralda espiritual, ainda tem que ser carregado pelos seus líderes, não é mesmo? Por quê? Porque são crianças, se mantiveram na criancice. Por que se mantiveram na criancice? Uma das razões que tem esse espírito de competição, de querer ser melhor do que o outro, que o nosso é melhor, nosso melhor, né? Então, isso é errado. Ele diz, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro, eu sou de Apolo, não, eu sou mais o fulano, eu sou mais o ciclano e tal, não estão sendo mundanos, isso é coisa de mundano, isso é coisa do mundo. E a Bíblia fala que Paulo disse, eu dei leite e vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. Então, isso faz com que o cristão seja impedido de se alimentar profundamente da palavra. Ele não consegue ter revelação profunda na palavra. Ele não consegue ter revelação profunda. Ele lê a Bíblia e não consegue, não sabe por que os outros extraem cada coisa profunda da palavra. É porque os outros não são tão carnais como você, com todo o carinho que eu digo. Agora, o que acontece? Quando a pessoa também tem esse espírito de competição, estimula de inveja e divisões, né? Não, porque eu sou mais o fulano, eu sou mais o ciclano. Não, ciclano, não, ele aí não tem. E olha, irmãos, eu vou te falar, se tem cristãos que além de ser super carnais, e que eles não têm vergonha de demonstrar sua carnalidade, é na internet. Se você for ler, às vezes, comentários, você vê tanta carnalidade e pessoas que não têm vergonha de demonstrar, são tão ignorantes, tão por fora dos princípios da palavra, que tentam comentar de uma forma denigrindo em detrimento ao outro, com espírito de competição, de uma forma tão feia, tão feia. Realmente é muito triste isso. Agora, segundo resultado desastroso do espírito de competição, é que o espírito de competição abre a porta para a ação de demônios. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 9, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, muitas vezes a gente pensa em Saul de uma forma tão negativa, tão horrível, mas qual foi o erro de Saul? Qual foi o erro de Saul? Ele não gostava de ver os outros sendo honrados.
E quando você vê isso aí na sua vida, pode saber que você está na carnalidade. Você tem esse espírito de competição, quando você não gosta de ver os outros sendo honrados, né? Outros líderes de life group estão sendo mencionados. Por que eu não estou sendo mencionado? Outros ministérios estão sendo mencionados. Por que o meu ministério não está sendo mencionado? Outros estão sendo elogiados. Por que eu não estou sendo elogiado? Então, isso é criancice, é carnalidade pura. Pura, pura, pura. Esse foi o erro de Saul. Ele não gostava de ver os outros sendo honrados. E é interessante, olha o que acontece. Olha o versículo 10. No dia seguinte. Diga, no dia seguinte. Irmãos, no dia seguinte, depois que ele praticou esse espírito de competição, essa carnalidade, olha, no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, ou permitido por Deus, apoderou-se de Saul. Meu Deus, é muito grave isso. Isso é uma coisa maligna. Às vezes a pessoa não sabe por que fica travado a minha vida nessa área, porque a minha vida fica travada nessa área ou naquela área. Às vezes são demônios, e às vezes é você que está abrindo brecha para esses demônios através dessa carnalidade, com todo o carinho que eu digo. Então, é importante não aceitar esse espírito de competição mesmo, né? E você sabe que versículo 12 aí fala, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. É muito forte. E a Bíblia fala que ele estava tentando encravar Davi na parede com a lança. Quando você vê um ungido de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungido de Deus, ungida de Deus, jogando lanças contra outros ungidos de Deus, o que é jogar lança? Falar mal, falar negativamente, pode, especialmente quando usa o nome da pessoa, fala um nome, abertamente, não, fulano de tal, e fala mal mesmo, pode ter certeza que, no mínimo, existe muita carnalidade, muita criancice lá. E, bem provável, existe até infiltração de demônios. Mas, pelo menos, carnalidade tem, criancice tem. Então, não é. Mas, pastor, a gente não deve corrigir os erros? Deve, mas sem mencionar nome de pessoas, sem dar indiretas super claras, entendeu? A gente tem que pregar a verdade, tem que corrigir, mas não mencionar nomes. A Bíblia fala que se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só entre vocês dois, vai corrigi-lo, vai fazer da forma correta, tá certo? Muito bem, então já recordamos bem semana passada, claro que aprofundamos muito mais semana passada nesses pontos, mas agora quero já ir para a terceira consequência, né? Terceiro resultado desastroso do espírito de competição, e agora já é a parte 2 desta palavra. Terceiro resultado desastroso desse espírito de competição é que o espírito de competição exalta alguns em detrimento a outros. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 a 23, diz, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, Paulo está dizendo, é irracional, é ilógico, é uma estupidez muito grande a pessoa querer puxar a brasa para a sardinha dela. Não, porque o meu é melhor, porque a minha igreja é melhor, né? Porque o meu life group é melhor. Ele fala, o que é isso? Tudo é de vocês. Todas as igrejas que pregam a palavra de Deus é sua. Você é membro de todas. Nós somos todos juntos, somos uma grande família. Nós vamos estar no céu para todo sempre. Amém? Claro, se você falar que o seu pastor é mais bonito, eu acho que talvez aí pode ser perdoado. Mas, brincadeira. Mas, é verdade. Aumenta o salário dele. Então, mas, você que falou, aumenta.
Pode usar agora 2 cartões de crédito, tá bom? Não só. Mas a realidade é que é ridículo esse espírito de competição, essa coisa de exaltar um em detrimento ao outro. É muito feio isso. E os cristãos fazem isso com a maior cara de pau. Eles nem estão se vendo, nem estão se enxergando o tanto que eles são carnais, o tanto que eles estão sendo crianças ao fazer isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Olha só, assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pronto, se fizer isso, está em pecado, está desobedecendo a palavra. É bem claro. Muito bem. Quarto resultado desastroso de um espírito de competição. O espírito de competição faz com que a pessoa trabalhe na obra com motivações erradas. O espírito de competição, ela faz com que a pessoa trabalhe na obra com as motivações erradas. Olha só Filipenses 1 capítulo, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, infelizmente, é uma verdade. Tem muita gente aí no ministério que estão com as motivações erradas. Estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Estão fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Isso é muito, muito sério. Muito sério. Eu penso naquela ilustração não, uma história verdadeira que aconteceu quando 2 prostitutas lá em Israel chegaram diante do rei Salomão e falaram para ele, olha, essa mulher, ela deitou em cima do bebê dela durante a noite e matou sem querer. Agora ela está dizendo, aí, enquanto eu estava dormindo, ela pega o bebê morto dela e coloca lá, onde o meu bebê estava, e pegou o meu bebê vivo e ficou com ele. Ela roubou meu bebê e deixou o bebê morto dela como se fosse o meu. Aí a outra falou, não, você que está mentindo, você que matou seu bebê durante a noite e agora está me acusando, e aquela coisa, tal. E aí o rei Salomão era para resolver essa parada. Quem estava falando a verdade, quem estava mentindo. Ele falou, não, isso é fácil resolver. Soldado, vem aqui, coloca o bebê aqui, pega a espada, corta o bebê no meio, uma fica com metade, outra fica com outra metade, resolveu. Aí a mãe verdadeira, não, pelo amor de Deus, dá o bebê para ela então. Aí a outra falou, não, eu concordo. Ele falou, dá para a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira não quer nunca cortar um bebê. Mas tem pastor, tem líder de life group, que prefere que um membro vá para o mundo, desvie, mas não vá para outra igreja, não vai para outra célula, não vai para outro life group. Quer dizer, vamos matar esse bebê, vamos cortar ali no meio, do que ele ser salvo e ser bem cuidado. Nós procuramos ter muita ética aqui na Paz Church. Então, inclusive, tem um casal muito precioso que nós estávamos conversando, eles nos procuraram e a história é cumprida, eles estão vindo de uma outra igreja e eu liguei essa semana para o pastor daquela igreja. Falei, olha, realmente queremos ter certeza que você queria ouvir o seu coração sobre esse casal, queria ter certeza que você realmente está dando a bênção e tudo. Aí eu fui ver o tanto que aquele pastor era muito espiritual. Ele falou, olha, eu realmente acredito que esse casal vai ser assim, muito abençoado na Paz Church, muito usado. Vão até se tornar pastores, e eu creio que eu estou feliz que estão em boas mãos. Eu não sabia que eles estavam com vocês, então eu estou feliz demais. Eu vi
eu vi esse espírito tão lindo dessa mãe que falou: não, o importante é que o bebê fica vivo, que seja bem cuidado. Isso é tão bonito, isso é tão lindo. Esse é o espírito que nós temos que ter, de ganhar vidas, e independentemente se for fazer a gente crescer ou não. Entendeu? Isso é muito, muito importante. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 17 a 18. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então, tinha alguns pastores ou líderes de igrejas nas casas, né, que nós chamamos life groups, que estavam aproveitando, Paulo está preso, então vamos agora ficar famoso, porque o Paulo agora está esquecido mesmo, e vamos pregar, e vamos ganhar muitas pessoas para Jesus, para a gente ficar grande, e ficar mais famoso do que Paulo, e para a gente realmente ficar maior do que nosso movimento, maior do que o movimento, né? Nossos life groups mais prósperos, maiores do que os life groups do apóstolo Paulo. E ele disse: eles pensam que estão me causando sofrimento por estarem agora pregando com todo o gás. Eles estão tão, né? Ele falou que eles estão me causando, eles pensam que estão me causando sofrimento. Mas olha o que ele diz, versículo 18. Olha o coração tão lindo do apóstolo Paulo. Mas quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, e de fato continuarei a alegrar-me. O apóstolo Paulo, isso é muito profundo, ele disse mesmo que estão fazendo com as motivações todas erradas, e esses obreiros carnais que estão fazendo isso com as motivações erradas, e eles vão ter que responder para Deus. Isso é outro problema entre eles e Deus. Mas com essas motivações erradas, pelo menos eles estão pregando mais a palavra, estão botando para quebrar, espalhando o evangelho. Então eu me alegro com isso. Tem gente que pensa que é espiritual e amaldiçoa alguém quando eles veem que aquela pessoa está fazendo com motivações erradas. Esse cara está fazendo só com motivações erradas, só pelo dinheiro, ou só pela fama. Então eu já... O que o apóstolo Paulo, se fosse outro hoje em dia, talvez, o apóstolo Paulo teria falado: e eu já declaro que eles não irão para frente, todo mundo vai ver que eles estão muito errados, e que Deus não vai poder abençoar, porque o coração deles está errado. Paulo não disse nada disso. Paulo disse: eu me alegro, porque o evangelho está sendo pregado mais. Olha que coração lindo. Então, Paulo não baixou para o nível deles, não baixou para o nível das motivações erradas e do espírito de competição. Paulo disse: não, cara, mesmo eles sendo super carnais, nós estamos do mesmo lado, pregando o mesmo evangelho e estão ganhando almas por Jesus. E veja bem que ele não mencionou o nome de ninguém. Não mencionou o nome de ninguém. Está vendo? Então, outra realidade, esse espírito correto versus o espírito errado de competição. E eu quero repetir o versículo 18. Mas quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Que atitude linda do apóstolo Paulo. Que coisa linda. Um dos segredos para que você tenha um ministério de sucesso aos olhos de Deus é você combater na sua vida essa tendência de querer competir com os outros homens ou mulheres de Deus. Ou do seu ministério, ou do seu ministério competir com outros ministérios. Se você
não combater esse espírito de competição na sua vida, essa tendência carnal vai permear seus liderados e contaminar o seu ministério, tá? Se você tolerar só um pouquinho na sua vida, logo, logo os seus liderados estão sendo bem mais competitivos ainda, no sentido negativo, né? Com essa competição errada. Então, é muito feio isso, é muito triste. Agora, como combater esse espírito de competição? Tá? Como combater esse espírito de competição? Existem 3 segredos, 3 poderosos segredos de combater esse espírito de competição. Então, hoje, eu já vou compartilhar um desses poderosos segredos de como combater esse espírito de competição. Domingo que vem, nós vamos aprofundando mais e mais nessa mensagem, porque nós ainda estamos na primeira parte da mensagem, que é o quê? Competição santa versus... Qual é a outra parte? Motivação encorajadora. Então, nós ainda temos muito mais para dessa série, tá? Hoje eu ainda estou na primeira parte. E domingo que vem ainda vou estar permeando, aprofundando mais nessa primeira parte, que é o espírito de competição. Então, como combater esse espírito de competição? Primeiro, podemos vencer o espírito de competição através de atitudes de humildade. Atitude de humildade. Veja esse exemplo fenomenal do próprio Jesus. João capítulo 4, versículos 1 a 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Meu Deus! Olha aqui, olha o quadro. João Batista está fazendo um sucesso fenomenal. Ele está lá batizando as pessoas e as multidões estão vindo, até os fariseus, alguns fariseus foram lá para ser batizados por ele. Era aquela loucura, era muita gente. Era muito. João Batista era o cara. De repente, aparece Jesus. E Jesus começa a crescer muito mais ainda do que João Batista. Então, ele começa a explodir. E aí a fama de Jesus chega para os líderes principais, lá em Jerusalém. Onde ficava Jerusalém? Na Judéia, lá que era o lugar principal do país. Quando Jesus soube, cara, eles estão todos achando que eu sou o bambambam, sabe uma coisa? Vamos para Galileia. Galileia era o lugar menosprezado, 3 dias a pé de Jerusalém, longe que só, escondido. É como se Jesus falasse, eu não faço questão de ser famoso e nem de parecer que eu sou melhor do que o João Batista. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Olha só, o próprio Jesus teve uma atitude assim, tão humilde, tão humilde, tão humilde. E interessante porque o João Batista também era hiper humilde. E além dele ser hiper humilde, a Bíblia, inclusive a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, que de todo mundo do Velho Testamento, da Velha Aliança, o maior homem de todos foi o João Batista. O maior homem nascido de mulher foi o João Batista. Jesus falou, o menor no reino de Deus, os que são nascidos de novo, são maiores do que João Batista, porque são nascidos de novo, né? Já na nova aliança. Mas na velha aliança, o maior de todos foi João Batista. Maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Abraão, maior do que Davi, foi o João Batista. Ele foi o maior de todos, disse Jesus. Todos os homens nascidos de mulher, da velha aliança. Mas Jesus falou que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas é interessante que esse maior do que todos, uma das razões que ele era tão grande, espiritualmente falando, é porque ele não aceitava espírito de competição, nem nele, nem nos seus liderados.
Porque às vezes, escuta bem, na medida que você vai crescendo, você vai tendo muitas células, muitos life groups debaixo da sua cobertura, e os seus liderados estão vestindo a camisa, estão crescendo, estão ganhando almas, até aí tudo bem. Mas aí chega um dos seus liderados, que talvez é líder de life group, e ele fala alguma coisa. Olha, nós estamos crescendo muito mais rápido que aquele outro setor, porque, olha, aquele outro setor, eles tinham três life groups no começo do ano, e nós só tínhamos 3 também. Agora nós já temos 10, eles ainda estão com 3. Olha só. Um dos seus liderados chegar e falar desse jeito com você. Um dos seus liderados, que é líder de life group, chegar e falar para você assim. O que você vai responder? O que você vai responder? Ah, é verdade, né? Isso é porque vocês estão trabalhando bem, parabéns. É isso que você vai falar? Não. Você vai falar, glória a Deus que nós todos estamos trabalhando bem, mas com certeza eles também estão trabalhando muito, muito bem. É porque às vezes demora um pouco, mas quando multiplica, multiplica muitos. É bem provável que até o final do ano eles vão ter bem mais life group do que nós. E isso é maravilhoso se for verdade, porque nós estamos todos na mesma equipe. Você tem que deliberadamente ir corrigindo essas carnalidades dos seus liderados. Porque se você não corrigir, quem vai corrigir? Aí você está deixando, se você não corrigir, mais cedo ou mais tarde, aquele irmão será prejudicado. E a culpa foi sua, porque você que é o líder dele. E ele vai ser prejudicado na vida espiritual, porque você não corrigiu a carnalidade dele. Então, não aceite ser influenciado pela criancice e a carnalidade dos outros. Olha, que chegaram ao João Batista e se dirigiram a ele e disseram, eles se dirigiram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E olha que João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva, que é o povo, pertence ao noivo, que é Jesus. O amigo do noivo, que só sou eu, João Batista, que presta serviço ao noivo e que o atende e obedece e ouve, eu só estou aqui para obedecer Jesus. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria. Ele falou, agora que eu estou feliz mesmo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É muito forte, é muita humildade, meu Deus, é muita humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 3 diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos olhar de novo a primeira parte desse texto. Completai a minha alegria, de modo que o quê? Penseis a mesma coisa. Você já tem revelação desse versículo? Porque quando você começa a ter revelação disso, você logo começa a perceber a carnalidade de certos pastores até. Porque alguém chega assim e fala assim, olha, porque aquela igreja fulana de tal está fazendo assim. Ah, isso é legal, é legal. Só que eu penso diferente. Olha só. Eu penso diferente. Quer dizer, a Bíblia fala para pensar a mesma coisa, mas você está fazendo questão de mostrar que você pensa diferente. Interessante, né? Interessante. E a Bíblia fala o quê? Versículo 3 desse mesmo texto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Superiores a si mesmo. Agora, se você considera o outro irmão superior a si,
mesmo que em muitas áreas ele não seja, mas pelo menos tem alguma área que ele é. Então, se você for humilde... Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu meditei nisso há muitos anos atrás. Deus me deu uma revelação muito profunda sobre esse versículo. Eu sei que é o Espírito Santo. É o seguinte: Deus não ia mandar a gente considerar o outro superior a nós mesmos se ele não fosse em alguma área. Deus não ia mandar a gente fazer de conta uma mentira. Então, o que isso mostra? Isso mostra que todo cristão que existe debaixo do céu azul, todo cristão, pelo menos em uma área, é superior a você. Talvez em 1999 você é superior a ele, mas tem uma área que ele é superior a você. Então, toda vez que você tiver com qualquer cristão, pode ser um cara que acabou de converter agora, você deve ter a humildade de falar: cara, eu quero aprender com você. Você com certeza tem alguma coisa para me ensinar, porque eu tenho certeza que você é superior a mim mesmo. A Bíblia fala que é para você considerar os outros superior a você. A Bíblia que manda. Para considerar todo mundo superior a você. É muito forte. É muito forte. Isso está se referindo entre os irmãos em Cristo, né? É muito forte. Então, se eu realmente considero o outro superior a mim, eu vou ter muita vontade e prazer de sentar e aprender com ele. Olha esses versículos aqui, ele fala em Filipenses 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu Deus! Quando você está cuidando do interesse dos outros, você vai preocupar: rapaz, aquela ovelha saiu daquele life group, mas por que, se eu fosse o líder do life group, como que eu estaria sentindo? Meu Deus, não, ovelha, será que não é melhor você voltar? Olha, você realmente está mais interessado em ajudar o outro do que você se ajudar. É muito lindo esse espírito, é muito lindo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não se preocupe somente com o seu life group. Ajude o seu irmão até quando ele não sabe, faz tudo para garantir o sucesso do life group dele também. Muito bem. Eu mesmo vi Deus, eu lembro em Fortaleza uma vez, eu me encontrei dizendo algo para alguém que depois eu falei: meu Deus, como eu fui carnal. Porque eu estava falando com alguém que estava procurando igreja para congregar, e eles estavam falando: olha, eu estou pensando essa igreja ou aquela outra. Eu falei: não, aquela igreja é muito boa, e elogiei aquela outra igreja. Aí eu falei: a nossa igreja, nós cremos assim, assim, assim. Aí eu fui puxando a brasa para a minha sardinha. E depois o Espírito Santo falou assim: você foi errado. Falou para mim, né? Você foi errado o seu jeito, você foi carnal, né? Você, em vez de realmente pensar no bem de todos, inclusive daquela ovelha, você só estava pensando realmente em querer trazer para cá. Agora, vai depender da motivação do coração. Veja bem, eu sinceramente acredito que Deus tem dado para a Paz Church uma graça maravilhosa. Então, se alguém não está congregando em lugar nenhum, não é errado eu falar muito sobre a minha igreja, mas nunca em detrimento à outra. Entendeu? Nunca em detrimento. Aí que está a carnalidade. Você está entendendo? Então, quando você fala da sua em detrimento da outra, aí é carnal. Tá bem? Muito bem. Aliás, o que existe desse espírito de competição no meio evangélico é muito, gente. É muito. Eu mesmo sou fominha para aprender. Então, quando eu comecei a viajar pelo Brasil e pregar em muitas cidades, eu
eu chegava lá, e até hoje eu sou assim, eu começo a fazer perguntas, né? Então, seja o pastor da igreja ou seja outro enviado por ele que me apanha no aeroporto, já no carro começo a falar, e aí, a sua igreja como é e tudo? Vocês trabalham com grupos pequenos, né? Com life groups? Vocês têm quantos life groups? E como que vocês fazem? Ah, que legal que vocês fazem assim, e qual, tal e tal. E eu vou aprendendo, já vou sugando. Aí eu pergunto sobre outras igrejas. Aí quando eu estou com um pastor da igreja, eu pergunto para ele muitas vezes, e as outras igrejas na cidade, como são? São uma bênção? Você está aprendendo com eles e tal, e como que é? Qual que são as maiores igrejas dessa cidade? Eu gosto de perguntar, eu quero aprender com quem está crescendo. Aí, às vezes, eu já notei pastores falar assim, não, a maior igreja da cidade é a igreja fulano de tal, mas... Aí ele fala muito mal daquela igreja. Oh, meu Deus. Eu já vi tantos pastores fazerem isso. E se o pastor é tão carnal assim, imagina os membros. Então, qual é a maior igreja da cidade? É a igreja fulana, mas... Creio que realmente é uma razão que Deus não pode abençoar mais, e porque a igreja dele também não cresce mais. Eu ainda vou fazer isso, irmão, você vai ver, um dia eu vou fazer isso. Eu vou estar numa grande reunião, talvez vai ser um estádio, talvez um ginásio, mas vai ter 10 mil pastores lá. E eu vou pregar, e eu vou mandar todos os pastores receber oração de cura num lugar do corpo deles, o cotovelo. Eu sempre digo o seguinte, por que você fica criticando o Pedro, que afundou? Porque ele afundou um pouquinho quando ele estava andando na água. Eu sempre falo assim, não critique o Pedro por ter afundado na água, até que você ande em cima da água, sem afundar. Né? Então, é muito, muito sério. Agora, nosso tempo já acabou, né? Mas nós vamos continuar aqui semana que vem. Eu estou olhando com muita expectativa, tem umas coisas muito fortes e muito preciosas. Eu quero contar uma experiência que eu tive lá em Santarém, quando eu estava começando a pastorear. Nossa igreja era pequeninha, e tinha outras igrejas, né, bem maiores. E como Deus me ensinou alguns segredos muito legais nesta área, que marcaram o meu ministério. E, na realidade, eu vejo tanto que eu preciso sempre me relembrar dessas verdades que são tão preciosas. Então, eu estou olhando com muita expectativa. Domingo que vem, nós vamos estar juntos aqui, se Deus quiser, vai ser muito, muito bom.